Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Queiroz e hoje estou aqui para falar sobre um fato histórico interessante para Alagoas. Trata-se do aniversário de 120 anos de fundação do Seminário Arquidiocesano de Maceió, ou o Seminário de Nossa Senhora da Assunção de Maceió. Fica situado ali no alto do Jacutinga, bairro do Farol, na Avenida do Antônio Brandão, defronte ao Colégio Marista de Maceió. Aquele prédio, o prédio do seminário. Então, este ano, o seminário está comemorando agora, no começo do ano, em fevereiro deste ano, de 2022, o seminário está comemorando o seu aniversário de 120 anos. Ele foi fundado pelo primeiro bispo das Alagoas, Dom Antônio Brandão, Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão, precisamente no ano de 1902. 1902. Ele foi fundado por Dom Antônio Brandão neste ano de 1902 e começou funcionando, prestem atenção, interessante esse detalhe, ele não começou já ali, onde ele está hoje, não. O seminário começou a funcionar lá no antigo convento dos frades franciscanos de Marechal Deodoro, que na época era chamada Cidade de Alagoas, ou Cidade das Alagoas. O convento de Santa Maria Madalena, que é o convento franciscano lá de Marechal Deodoro, onde hoje funciona o Museu de Arte Sacra. O Museu de Arte Sacra Dom Ranulfo funciona lá onde existiu o complexo franciscano, o antigo convento de Santa Maria Madalena. Pois bem, quando Dom Antônio Brandão fundou o seminário, quando Dom Antônio Brandão fundou o seminário de Maceió em 1902, as primeiras turmas, os 2 primeiros anos, de 1902 a 1904, o seminário funcionou lá em Marechal Deodoro, lá na cidade chamada, na época, Cidade das Alagoas, naquele prédio histórico, barroco do século XVIII, que é o convento de Santa Maria Madalena dos frades franciscanos, onde hoje está o Museu de Arte Sacra. Então, no início do seu funcionamento, da sua existência, o seminário funcionou ali, de 1902 até 1904, no convento dos frades franciscanos. Esse período, entre 1902 e 1904, foi o período em que foi construído esse prédio onde hoje funciona o seminário. O prédio foi construído naquele terreno comprado, adquirido por Dom Antônio Brandão. O nosso primeiro bispo comprou toda aquela área, aquele espaço ali enorme, e ali ele construiu o prédio do seminário, a parte mais antiga. A parte antiga, o primeiro lance, vamos dizer assim, é aquele lance que fica à direita de quem entra no prédio, onde está a capela e o lance da direita, aquele prédio mais antigo, é o prédio da direita. O prédio à esquerda da capela é onde hoje funciona a Cúria Metropolitana de Maceió, a Cúria Arquidiocesana, né? Ou seja, toda a estrutura burocrática da arquidiocese. Mas aquele lance é mais novo, aquele lance à esquerda da capela. Ele já foi construído nos anos 50, né? Na época dos anos 50 para os anos 60. Né? Aquele lance, aquela parte mais nova do seminário. Porém,
tudo ali era seminário. Todo aquele prédio era do seminário. Hoje, uma parte, a parte mais nova, é a parte onde funciona o prédio da Cúria, a sede da arquidiocese com todas as funções burocráticas arquidiocesanas, né, da metrópole da Sé Macioense. Portanto, Dom Antônio Brandão tomou a iniciativa e construiu aquela parte, a parte antiga. A parte nova já foi construída nas gestões de Dom Ranulfo e Dom Adelmo Machado, né? Dom Ranulfo Farias e Dom Adelmo Machado construíram aquela parte mais nova, onde hoje funciona a Cúria Arquidiocesana. A parte mais velha, a parte antiga, foi construída por Dom Antônio Brandão, o nosso primeiro bispo, entre 1902 e 1904. Então, só em 1904, o seminário começou a funcionar ali no Farol, ali no alto do Jacutinga. Então, aquele prédio que nós conhecemos hoje, em frente ao Colégio Marista, aquele prédio foi inaugurado em 1904, quando os seminaristas se transferiram definitivamente para ali, né? Saíram de lá, da cidade de Alagoas, ou atual Marechal Deodoro, e vieram morar no prédio novo, né, construído por Dom Antônio Brandão, ali no alto do Jacutinga, no Farol. Então, só a partir de 1904, o seminário começou a funcionar ali, naquele prédio do Farol. Antes de 1902, quando foi criado, até 1904, funcionava no convento dos frades franciscanos, o antigo convento, né, que estava desativado, de 1902 até 1904. Ali onde hoje está, em Marechal Deodoro, o Museu de Arte Sacra Dom Ranulfo. Então o seminário começou funcionando ali, de 1902 a 1904, e em 1904, com a construção do prédio novo, ele passou a funcionar ali no alto do Jacutinga, no Farol. O seminário deu uma notável contribuição para a história da cultura, a história da educação, a história do conhecimento, a história da intelectualidade alagoana, para a história do mundo acadêmico alagoano. Por quê? Porque além de ser uma casa de formação de padres, de sacerdotes, para servirem à igreja, ao povo de Deus, o seminário também é um centro de estudos. E que centro de estudos, né? Um importantíssimo centro acadêmico. Ali, os levitas, os seminaristas, recebiam diretamente da fonte toda uma formação clássica, humanística, filosófica e teológica. Inclusive, é preciso que se diga, alto e bom som, que, mais uma vez, né, a Igreja Católica sai na frente e foi a pioneira da implantação e introdução do ensino superior nas Alagoas. Os 2 primeiros cursos superiores do estado das Alagoas foram os cursos do seminário, o curso de filosofia e o curso de teologia, que formava pessoas em terceiro grau, em nível superior, tá certo? Nós não tínhamos faculdades em Alagoas. Universidade, nem sonho, nem pensar. Não tinha faculdade, quanto mais universidade, né? Então, mais uma vez, graças ao pioneirismo da Igreja Católica nesta área da educação, a igreja é uma expert da educação. Nessa área da educação, aqui em Alagoas, o pioneirismo é absoluto da Igreja Católica, é total. A primeira escola, as margens do São Francisco, foi dos padres jesuítas, lá em Porto Real do Colégio. Depois, os frades franciscanos que construíram aqueles 2 monumentos barrocos, em Penedo e em Alagoas do Sul, Marechal Deodoro, né, abriram as portas dos seus conventos
para ministrarem aulas. Os conventos viraram escolas. Escolas. Aulas gratuitas dadas pelos próprios frades, tá certo? Então, a Igreja Católica tem um pioneirismo em matéria da história da educação aqui no território alagoano. O mesmo se diga com relação ao ensino superior. Não existia ensino superior, não existia faculdade em Alagoas, não existia universidade. Então, quando Dom Antônio funda o seminário e cria os 2 cursos superiores, filosofia e teologia, ele foi o pioneiro da introdução do ensino superior nas Alagoas. Portanto, o seminário desempenhou um importante papel nesse setor acadêmico da educação, da formação da mentalidade, da intelectualidade alagoana, mesmo porque os egressos do seminário, mesmo aqueles que não chegavam a ser padres, né, a ser ordenados como sacerdotes, eles se tornavam geralmente mentores, professores, mestres das escolas aqui do nosso estado, das escolas inclusive da rede oficial, né, da rede pública e das escolas particulares também. Então, os grandes professores do estado de Alagoas eram formados ali, naquele casarão do Alto do Jacutinga, o seminário de Nossa Senhora da Assunção. E por falar em Nossa Senhora da Assunção, há uma história muito interessante com relação à escolha de Nossa Senhora como padroeira do seminário. Quando Dom Antônio fundou o seminário, aí logo em seguida veio esse dilema, né, essa questão com relação a quem seria o padroeiro do seminário. Então, muitos nomes eram cotados, nomes daqueles santos que têm uma relação direta com a formação. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, né, que é considerado o mestre das escolas, né, o anjo tutelar das escolas de nível superior, né? Santo Tomás de Aquino, patrono, padroeiro do mundo acadêmico, estudantil. Então o nome de Santo Tomás era muito forte. Outro nome era de São Luís de Gonzaga, um santo seminarista, né? Que morreu como levita, como seminarista ainda. Então era um nome muito forte também, São Luís de Gonzaga. Outro nome fortíssimo era São Carlos Borromeu, que é considerado o fundador desse modelo de seminário tridentino. Ele era bispo e foi ele que introduziu esse modelo, essa forma de seminário tridentino. São Carlos Borromeu. Outro nome também que apareceu, né, na disputa de padroeiro do seminário foi São José, né, o patrono da Igreja Universal. E o nome de Nossa Senhora da Assunção também. Então, no final das votações, foi feita uma eleição, uma votação, né? No final, 2 nomes polarizaram, São Carlos Borromeu e Nossa Senhora da Assunção. Porém, as preferências acabaram recaindo com mais força sobre Nossa Senhora da Assunção. Então, a partir da fundação do seminário, Nossa Senhora da Assunção se tornou a grande matriarca, a mãe padroeira daquela casa de formação e de todos os que ali estudam, por ali passaram. Por isso o seminário se chama Seminário de Nossa Senhora da Assunção. É um seminário hoje arquidiocesano, pertence à Arquidiocese de Maceió, e lá estudam seminaristas da Arquidiocese e da Diocese de Palmeira dos Índios. Né? Também já houve uma época em que estudavam os seminaristas da Diocese de Penedo. E houve uma época que o seminário recebia alunos também de fora, de dioceses de outros estados, como a diocese, por exemplo, de Cajazeiras, na Paraíba, não é? A diocese de Propriá, aqui no vizinho estado de Sergipe, Estância, também Sergipe. Né? Então, o seminário, houve uma época que era praticamente um seminário regional, esse grande seminário de Nossa Senhora da Assunção. Então, neste nosso programa de hoje, nós estamos prestando essa homenagem
a essa efeméride, a esse fato histórico. O aniversário de 120 anos de fundação do Seminário de Nossa Senhora da Assunção, Seminário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Assunção, fundado em 1902, portanto, 120 anos, fundado pelo primeiro bispo das Alagoas, Dom Antônio Brandão. E aí, gostou? Deixe então o seu like, o seu joinha e divulgue o nosso canal. Né? Se inscreva e divulgue o nosso canal, para que mais gente conheça a nossa história. Um abraço e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.